Nessa semana foi aprovada a autonomia do Banco Central e nesse vídeo eu vou te explicar de uma maneira rápida e resumida o que isso significa. Para começar, gente, eu vejo muito político fazendo dessa notícia uma grande notícia e ela é importante, mas vamos lá. Primeira coisa, não muda muito do que acontece hoje. Hoje o Banco Central já não é subordinado, por exemplo, ao Ministério da Economia. Ele tem certa autonomia. O que essa medida tem como objetivo? Separar o calendário político do calendário do Banco Central. Então o que acontece é o seguinte, o presidente da República continua indicando os 8 diretores e o presidente do Banco Central, mas de uma maneira que não coincida com o mandato da presidência. Por exemplo, o presidente do Banco Central passa a entrar 2 anos depois do início do mandato do presidente da República, ou seja, no primeiro dia do 3º ano do mandato do presidente da República. Já os diretores, eles têm um cronograma meio progressivo. Como são 8, 2 entram no primeiro ano, 2 no segundo, 2 no terceiro e 2 no quarto. Todos eles, tanto os 8 diretores quanto o presidente, vão ter um mandato de 4 anos e eles não vão poder ser demitidos por questões meramente políticas. Então vamos lá, a gente entrou num ponto agora muito importante. O objetivo disso é separar o Banco Central e as ações do Banco Central de questões meramente políticas. Primeiro, qual que é o objetivo do Banco Central? Bem resumidamente, ele precisa cuidar da política monetária do país. Um ponto que ele tem que cuidar muito de perto é a inflação. Se a gente perder a mão da inflação, a gente volta para a loucura que foi a época da hiperinflação. A nossa moeda, que é o real, passa a valer quase nada no mundo, como a gente vê algumas moedas de alguns países. Isso é péssimo para nós brasileiros. Como ferramenta para isso, o Banco Central tem a taxa de juros. Ele pode descer a taxa de juros para estimular a economia caso a inflação esteja controlada, ou ele tem que subir a taxa de juros, é uma ferramenta que ele tem para tentar controlar uma inflação que começa a ficar descontrolada. Se você não conhece ainda desse mecanismo, assiste o vídeo que nós vamos deixar aqui em cima sobre a taxa Selic. Isso é muito importante para você entender a política monetária brasileira e também um racional para sua carteira de investimentos. Mas vamos lá, o que acontece? Se o Banco Central não tem autonomia e tem o mandato dos diretores do presidente junto com o mandato do presidente da República, no momento de reeleição do presidente da República, pode haver um descasamento aí de interesses. Por exemplo, tá chegando num ano de eleição e a inflação está subindo, o Banco Central tende a querer subir a taxa de juros para segurar o bicho, né? Para segurar a inflação. Agora, subir taxa de juros faz com que a economia dê uma desaquecida. Pode aumentar o desemprego, por exemplo, temporariamente. Isso é ruim para o governo e para o presidente da República, por exemplo, que está lá tentando se reeleger. Então isso pode gerar um conflito de interesses entre interesses políticos e os planos e estratégias do Banco Central. Ou seja, foi uma atitude muito simples, visando evitar que interesses políticos influenciem nas tomadas de decisões do Banco Central, simplesmente mudando o calendário da presidência do Brasil e da presidência do Banco Central. Agora, algumas observações interessantes. Não é porque os 8 diretores e o presidente do Banco Central têm um mandato de 4 anos que eles não podem ser demitidos. Existem regras para essas demissões, como, por exemplo, se o presidente ou algum diretor estiver agindo muito em desacordo ou indo mal ali na gestão do Banco Central, ele pode ser demitido. Outra observação importante é que essa atitude vai muito em linha com países desenvolvidos. Por exemplo, Estados Unidos tem autonomia do Banco Central, o Canadá, a Europa, o Reino Unido, a Nova Zelândia, a África do Sul, Chile, Albânia, Colômbia, Filipinas, Indonésia, Japão, México, Peru, Polônia, Rússia, ou seja, um monte de país que tem a moeda estável, né? Porque isso tende a fazer com que a nossa moeda fique mais estável. Inclusive, uma observação importante, estudos mostram que bancos centrais autônomos têm a inflação mais estável, menos volátil. Isso é uma coisa muito importante para a economia e a moeda de um país. E uma vez que isso está em linha com países desenvolvidos, né? Uma vez que a autonomia do Banco Central está em linha com países desenvolvidos, nós começamos com esse passo a ter mais credibilidade frente aos investidores e investimentos internacionais que ajudam a desenvolver o Brasil. Enfim, sem grandes mudanças de curto prazo, mas para o longo prazo, acho que a gente deu um passo importante para o desenvolvimento do Brasil. Não deixe de dar aquele like, se inscreve no canal para ficar sempre por dentro dos nossos vídeos e ajudar que esse nosso conteúdo chegue ao maior número de pessoas, beleza? Valeu!